Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário ao livro do Gênesis. Estamos no ciclo de Abraão. No ciclo de Abraão estamos no nosso 17º encontro. Gênesis capítulo 19, do versículo de 1 a 11. As pessoas podem fazer a leitura da sua Bíblia, desses versículos, e depois ouvir o nosso comentário. Versículo 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade e, ao vê-los, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto por terra. Nós vemos aqui a hospitalidade de Ló com os dois anjos. O capítulo 19 do livro Gênesis é de tradição já vista, sendo que os versículos 17 a 22 têm um estilo diferente e foi inserida posteriormente ao relato, onde o objetivo é replicar o topônimo Zoar. Aqui Ló não está na presença de dois homens, mas de um só, que o tiram de Sodoma, que ele chama de meu Senhor. A cena consiste de um pedido de Ló e uma concessão do pedido. O versículo 26 também é um acréscimo e se refere à mulher de Ló. As narrativas da destruição de uma cidade nasceram da experiência de uma catástrofe e do abalo sofrido pelos que escaparam, no caso aqui Ló, ou pelos espectadores, no caso aqui Abraão. Vemos a chegada dos dois homens a Sodoma e seu acolhimento por Ló. Eles chegam ao anoitecer. O texto vai enfatizar a conduta dos habitantes de Sodoma para com os hóspedes e a hospitalidade de Ló colocada em paralelo com a hospitalidade de Abraão de Gênesis 18. A cidade pecadora revela a acusação de perversão sexual e o delito de não hospitalidade. A depravação sexual era um delito cananeu, Levítico capítulo 18, versículo 27, capítulo 20, versículo 23. O delito contra a hospitalidade vem salientado comparando com a hospitalidade de Abraão. Deus não poupa a cidade de Sodoma e Gomorra, porque ali não encontrou-se 10 homens justos. A justiça de 10 homens pouparia a cidade. Neste capítulo, Deus não pode poupar a cidade, mas vai poupar o justo Ló, que acolheu os dois homens, para não fazer morrer um justo com os injustos. Os dois homens claramente se distinguem do Senhor. Ló, em seu lugar, na entrada da cidade, revela como alguém de posição em Sodoma. Enquanto Abraão vem prometido um filho, como sinal do seu acolhimento, a Ló, o seu acolhimento, vem avisado para fugir da cidade, para que sobreviva à destruição. Versículo 2a. E disse: Senhores, fiquem hospedados em casa de seu servo. Lave os pés e pela manhã continuarão o caminho.
Os homens chegam ao anoitecer. Ló os quer receber em sua casa como hóspedes. E assim, ao amanhecer, eles poderão continuar o caminho depois de descansados. Ló prostrou-se com o rosto por terra ao receber os dois homens. Abraão também prostrou-se também com o rosto por terra para receber os 3 homens. Capítulo 18, versículo 2. Ló os convida a lavar os pés, como Abraão mandou lavar os pés dos 3 homens. Capítulo 18, versículo 4. Ló convida para que os 2 homens fiquem em sua casa à noite. E Abraão pede aos 3 que façam uma parada a fim de recuperar as forças antes de continuar a viagem. Capítulo 18, versículo 3 a 5. Versículo 2b. Mas eles responderam: não, nós vamos passar a noite na praça. Os 2 homens rejeitam o convite, mas a insistência de Ló fará com que eles se dirijam à sua casa. Ló insiste em dar-lhes hospedagem, numa liberdade e cuidado para com os caminhantes. Versículo 3. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, mandou assar pães sem fermento e eles comeram. Como Abraão, capítulo 18, versículos 6 a 8, Ló prepara-lhes uma refeição, na alegria de receber os hóspedes em sua casa. Enquanto em Abraão os 3 homens chegam no meio do dia e fazem também sua refeição. Agora à noite os 2 homens fazem a refeição na casa de Ló. Versículo 4. Eles ainda não haviam deitado quando os homens da cidade rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, o povo todo sem exceção. Na cidade, o único justo era Jó. Os outros não receberam os 2 homens, todos sem exceção. A casa de Abraão acolhe os 3 homens, a cidade de Sodoma não. Todos os homens da cidade queriam abusar sexualmente dos 2 hóspedes de Ló. O crime da cidade é duplo: a violação da hospitalidade, sagrada na antiguidade, e o comportamento sexual proibido. Levítico capítulo 18, versículo 22. Ao dizer que o povo todo, sem exceção, expressa que toda a cidade está corrompida. Versículo 5. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traga-os para fora, para que tenhamos relações com eles. Podemos entender que os habitantes de Sodoma queriam se informar sobre a origem, as intenções dos estrangeiros, mas é mais provável que conhecer aqui tenha um sentido sexual. Sodomia vem deste relato. Ló havia oferecido proteção na sua casa, proporcionando aos 2 homens abrigo. Eles estavam na casa de Ló, e Ló devia garantir aos 2 segurança. Versículo 6. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si. Ló vai ao encontro de toda a cidade que está junto à sua porta. Eles esperam que Ló os entregue, rompendo com a hospitalidade e a garantia de proteção. A cena mostra Ló do lado de fora. As portas da casa dele estão fechadas. Ele vai encontrar o povo. Versículo 7.
Disse-lhes: Meus irmãos, eu lhes peço, não façam mal. Violar a proteção dada significa grave impiedade. Ló vai procurar defender seus hóspedes. Ele é justo. Ele enfrenta a cidade advertindo para que nada de mal se faça aos dois homens, provando assim sua sinceridade. Jó usa uma forma conciliatória, chamando os homens da cidade de meus irmãos, apelando aos direitos sociais que amparam os imigrantes. Versículo 8. Vejam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para vocês. Façam com elas o que achar melhor. Mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa. O autor não condena a proposta de Ló. Para proteger os hóspedes, Jó propõe sacrificar as 2 filhas virgens para proteger os 2 homens. A oferta das filhas escandaliza os ouvintes modernos. Era parte dessa tarefa na visão de Ló. Ele irá falhar em sua tentativa de tentar salvar os 2 homens. A oferta das filhas de Ló reflete a situação desesperada e sem saída que Ló se encontrava. Versículo 9. Mas eles responderam: saia daí. Esse indivíduo veio como imigrante. Eram 2, agora se fala de um só. Esse indivíduo veio como imigrante. Mas eles responderam: saia daí. Esse indivíduo, aqui se responde, refere a Ló. Veio como imigrante e agora quer ser juiz. Pois bem, nós faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló, tentando arrombar a porta. Então, só retomando, o indivíduo que veio como imigrante é Ló, que foi habitar lá em Sodoma. E eles dizem que agora Ló está se fazendo juiz e pedindo que eles façam o que eles querem fazer com os 2 homens. Fazendo o melhor que podia, Ló havia arriscado suas filhas para poupar os hóspedes. Isto enfurece os habitantes de Sodoma, os habitantes que irão ameaçá-lo. Ló falha na sua tentativa, visto que ele agora irá ser ameaçado. Ele foi acolhido na cidade, veio de fora, era migrante, e agora deve decretar uma lei à cidade. Eles não aceitam. A cidade recusa. Ló não é juiz e não será respeitado. O poder da cidade quer se impor ao direito do imigrante, que tem o direito de ser bem acolhido. Versículo 10. Os visitantes, porém, estenderam os braços e puxaram Ló para dentro, fechando a porta. Então, aqueles 2 homens pegam Ló pelo braço, puxam Ló para dentro da casa. Jó queria salvar os 2 homens. Agora são os 2 homens que salvam Jó da cidade enfurecida. Eles dão sua proteção ao justo Ló. A visita dos 2 homens destroça a pessoa retomando. A visita dos 2 homens a Sodoma destroça a penosa paz que Jó
vivera por muitos anos na cidade. Versículo 11. Quanto aos homens que estavam à porta, eles os feriram com a cegueira, do menor ao maior, de modo que não conseguiam achar a entrada. Aqueles que estavam dentro da casa experimentam isso como um milagre de libertação. Eles foram feridos de cegueira, isto é, o povo que estava à porta da casa de Ló. Todos eles, sem exceção. Não significa aqui uma cegueira física, mas uma falha temporária na capacidade de ver. A palavra é usada aqui no contexto do segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 18, apontando para uma antiga narrativa que continha essa expressão. A multidão foi incapaz de descobrir a porta. Assim, a cegueira é um estado de ofuscação, como de São Paulo no caminho de Damasco. Os mensageiros viram a depravação da cidade. Inútil agora salvá-los. Em atenção a Ló, quando estão dispostos a qualquer violência. Perdoá-los, deixar Ló entre eles, seria condenar o inocente, sem converter os culpados. Isto é, se perdoasse a cidade, seria um ato de injustiça. Mas como a cidade foi perdoada, eles deveriam salvar a Ló, que era justo, porque o justo não deve pagar o mesmo preço dos pecadores. Então chegou agora o momento de separar os inocentes dos culpados. Este é o nosso comentário, É o comentário do capítulo 19, estamos na metade do capítulo. E nós devemos ver neste capítulo, devemos analisar com o capítulo 18. De um lado, o acolhimento aos hóspedes da parte de Abraão, os acolhimentos dos dois homens hóspedes na casa de Ló. Mostram duas realidades. Abraão, o justo, que acolhe os hóspedes, Ló também justo, que acolhe os hóspedes. Já que Deus não pode salvar a cidade porque não tem 10 homens, ele vai salvar pelo menos Ló, que é justo, mas não pode mais poupar a cidade. Então esse é o contexto que nós lemos nesses 11 versículos do capítulo 19. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.